Nós te adoramos, Jesus. Muito obrigada pela tua presença tão doce, tão palpável aqui entre nós. Nós queremos te dizer, nós estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui por tua causa, Senhor. Como nós somos dependentes de ti, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, tu és o nosso amigo, o nosso marido. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nos deu uma identidade. Somos filhas amadas e aqui como mulheres estamos em um encontro de filhas que celebram o seu Pai, que conhecem o seu Pai e que vivem para agradar o seu Pai. Nós te agradecemos a presença mais doce e especial de todas, a tua presença aqui. E nós te consagramos essa conferência, que do começo ao fim, teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está atento. Nós queremos ser inundadas pela tua palavra, pela tua presença e por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Tenha liberdade para falar audivelmente, pessoalmente, com cada mulher que está aqui, com cada mulher que está agora assistindo no YouTube, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Que alegria estarmos juntas. Seja bem-vinda à nossa conferência Identidade. É um prazer, uma alegria estar com cada uma de vocês que estão aqui na nossa Igreja do Amor em Paulista, mas com cada mulher que nos assiste agora, ao vivo, no online, em diversas partes do Brasil e das nações. Muito obrigada por estar aqui. Você que está com a gente ao vivo, eu já peço que você coloque aí o nome da sua cidade, o país que você está. E se você pode, envie esse link agora para que outras mulheres também possam assistir, possam ouvir a palavra, possam ser edificadas pelo Senhor e algo grande aconteça na vida de cada uma delas. Amém? Hoje tem uma palavra maravilhosa do coração de Deus para o seu coração. E eu vou começar falando de uma coisa que mulher ama: roupa. Quer ver, ó? Os olhos chegam, brilham, gente. O sorriso vem daqui até aqui. Qual a mulher que não gosta de roupa? Qual a mulher que não gosta de falar de roupa? Comprar um vestido novo, montar um look, pegar uma inspiração. E quando a gente sai para comprar uma roupa, que a gente passa e encontra na loja exatamente aquilo que você queria, que você tinha pensado na sua cabeça. E quando, além de achar, tem uma plaquinha vermelha escrita promoção. É uma sensação tão boa, é uma coisa tão boa que dá dentro da gente, é verdade ou não é? Eu preciso confessar para vocês que eu cheguei hoje, então foi tudo tão corrido que eu não tinha nenhuma roupa. Eu tinha que contar com as minhas amigas da Ana Brand. Eu provei ali umas 4 ou 5 roupas, nenhuma dava em mim. Eu disse: Deus, uma vai ter que entrar, porque eu vou pregar daqui a uns 15 minutos, Senhor, faz alguma cabeça. Aí coube exatamente um vestido rosa para combinar com o meu livro. Olha isso. Deus é bom e perfeito em todos os detalhes. Aê, glória a Deus. Destravou aqui. É unção, gente. Agora vamos embora. Falou de roupa, todo mundo se empolga, gente. Eu falo a vocês. Glória a Deus, o som chegou aqui desse lado. Aleluia, eu já entendi. Mas elas estão animadas. Mas olha só, presta bastante atenção. Queria que você se concentrasse ao máximo para você não perder nada. Eu sei que a gente brinca, a gente fala de roupas, mas na verdade, eu não sei se você sabe, quando a gente fala de roupa, no modo bíblico, na época bíblica, a roupa era tão cara que uma pessoa, para ter mais de uma muda de roupa, ela precisava ser muito rica. O pobre, ele tinha exatamente aquela única e pouca roupa necessária para a subsistência.
A Bíblia chega a citar no livro de Amós, capítulo 2, versículo 6, dizendo assim, ó: por 3 transgressões de Israel e por 4 não tirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e um necessitado por um par de sapatos. Ou seja, tem um exemplo bíblico de alguém que foi vendido por um par de sapatos. Na codificação da lei pelos judeus no 1º século depois de Cristo, eles fizeram uma lista de todas as roupas que poderiam ser salvas de um incêndio num dia de sábado, caso houvesse um incêndio. Ou seja, a roupa era algo tão caro, tão precioso, que era permitido entrar numa casa pegando fogo para salvar uma peça de roupa. A roupa aparece em vários momentos na história bíblica e logo no começo da fundação, do mundo, quando Adão e Eva pecou e que eles tiveram consciência da sua nudez, Deus faz para eles roupas de peles de animais. Eu acredito que à medida que você leu a Bíblia, você já deve ter caminhado por vários episódios que falam de roupas. O mais comum é quando a gente vê as pessoas rasgando as suas roupas. E isso acontecia em sinal de humilhação, de abnegação. Quando se pecava e se arrependia, ou por estar angustiado, em tristeza, abalado. A gente vai ver vários exemplos de várias pessoas que rasgaram suas vestes. Davi rasgou as suas vestes quando soube da morte de Jonatas e de Saul. A Bíblia também fala que Mordecai, quando soube do plano de Amã para exterminar os judeus, rasga suas vestes. A Bíblia também fala que Jó, quando perde seus filhos e perde tudo que ele possuía, ele rasga suas vestes. A Bíblia ainda fala de Paulo e Barnabé, que em um dado momento em Listra, quando algumas pessoas tentaram idolatrar eles, fazer deles deuses, eles rasgam as suas vestes em sinais de humilhação, em sinal de dependência. Mas a Bíblia está recheada de simbolismo nas roupas. Fala também do manto de Jesus. Quando os romanos despojaram as roupas de Jesus, colocaram sobre ele um manto de púrpura. Era um tom de deboche, porque aquela era uma cor real. Era um momento de ridicularizar de Cristo por ser o rei dos judeus. A Bíblia fala vários exemplos. Fala também a história do filho pródigo, que quando volta para a casa do seu pai, ele recebe o quê? Uma nova roupa, novas vestes. Então, diante de tantos versículos bíblicos falando sobre roupas, da próxima vez que seu marido disser assim para você, de novo comprando roupas, você vai dizer: ah, meu filho, você não sabe o significado bíblico dessas roupas. Entendeu? Já pegou o esquema? Ah, gente, vocês não estão empolgados. Da próxima vez, agora você tem argumento. Você puxa a lista que eu te dei e solta ela todinha. Pegou? Talvez você esteja perguntando, por que você está falando sobre roupas, Thalita? Porque roupas também são um simbolismo da nossa identidade, daquilo que somos. É engraçado que as meninas trouxeram umas 7 roupas para mim. Todo mundo disse: essa daqui. Ninguém queria que eu usasse o vestido rosa. Não, esse rosa eu digo, eu vou usar o rosa. Me dá o rosa aqui, ó. O rosa é o que vai caber. Quando eu vestir, deu o rosa. Por quê? Porque é incrível como a gente tem uma conexão com a roupa. Porque ela revela muito do que nós somos. Geralmente, pessoas alegres gostam de cores, gostam de alegria. Roupa é sinônimo, sim, da nossa identidade. E eu estava meditando sobre a vida de José. Na verdade, eu ouvi um grande estudioso da Bíblia falando sobre a roupa de José. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a roupa de José esteve permeando toda a trajetória da sua história. E hoje nós vamos ver em 5 momentos, 5 fases e 5 roupas de José, o quanto que, apesar das dificuldades, dores, aflições, ele não se permitiu perder a sua identidade.
Muitas pessoas tentaram roubar as suas vestes, arrancar as suas vestes, mas ele foi fiel a quem ele era, do começo até o fim. E o Senhor honrou a sua história. A gente vai ver isso logo no primeiro tópico, uma perseguição. Fala comigo, perseguição. Gênesis 37, versículo 3 diz assim: Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Jacó tinha na sua referência familiar, e você vai entender melhor isso na pregação de sábado à noite, uma preferência escancarada. Então, claramente, ele não sentia dificuldade de permear essa preferência a seus filhos. E claramente o texto bíblico diz que ele preferia José. E por preferir José, ele deu a ele uma túnica. O texto bíblico no hebraico fala da sola do sapato e da palma da mão, faz referência a isso. Por quê? Porque a túnica que José ganhou era parecida com essa aqui, com certeza. Ela tinha mangas compridas e ela era comprida até o pé. E o texto bíblico diz que ela chamava atenção, porque além de ter mangas longas e ser longa, ela era muito colorida. Gente, promessa chama atenção, já viu? Quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus nos dá um presente, quando Deus nos dá uma particularidade, vai chamar atenção, porque promessa foi feita para chamar atenção. E aí o texto diz que por causa disso, os seus irmãos viram que o pai amava mais a ele e o odiaram. E o texto diz assim, já não podiam falar com ele de forma pacífica. Eles viram que o pai preferia. Viram por causa do quê? Das vestes. Viram por causa de uma túnica. Eles não perceberam, eles não acharam, estava escancarado. Eles viram. E porque eles viram, eles não conseguiam mais lidar com José de maneira pacífica. Deixa eu te explicar algo. Tem muitas pessoas aqui que em algum momento da vida ou já sofreram, ou sofrem, ou podem sofrer uma certa perseguição. Talvez você diz, por que aquela pessoa me persegue? Por que ela me faz o mal? Por que ela fala a respeito de mim desse jeito? Por que ela não me trata de forma pacífica? É porque Deus deu uma túnica para cada uma de nós. E às vezes a nossa túnica brilha tanto, chama tanta atenção. Ela é tão colorida que algumas pessoas não conseguem lidar com isso de maneira pacífica. Elas ficam desesperadas, porque a túnica, ela fala disso, fala da particularidade, é especial, é diferente, não era uma túnica qualquer, todo mundo tinha túnica naquela época, era comum ter uma túnica, mas aquela era uma túnica individual, era uma túnica feita para um fim, ela mostrava algo especial. E deixa eu te dizer, não quer dizer que porque alguém te perseguiu, alguém te fez o mal, que a sua túnica é mais bonita que a dela. Não, todas nós temos túnicas, mas as nossas túnicas são diferentes. O problema é que algumas pessoas não sabem lidar com a túnica umas das outras. É aí que reside o problema. Não é a cor, o tamanho, o formato das nossas túnicas. Sabe, nós precisamos entender que a nossa particularidade não pode ser desprezada, não pode ser rejeitada, não pode ser esquecida, porque é um dom, é um presente que Deus deu a cada um de maneira individual. Eu não sei se você gosta de inseto, eu acredito que não. Ou coisa ruim, não é? É a gente estar assim, uma muriçoca batendo na nossa picar e a gente coça, fica, como diz o nordestino, aquele catombo. Aquela bola. A gente não gosta de insetos, mas eu não sei se você sabe. Se os insetos não existissem, a gente não poderia existir na Terra. Sabe por quê? Os insetos, eles são parte de todo o ecossistema que existe. Eles são tão importantes na produção, na conservação dos alimentos. E o ser humano poderia morrer caso não existisse inseto na Terra. Talvez você esteja me perguntando e não esteja compreendendo. Por que está falando de inseto? Eu por um acaso sou inseto? Não, gente.
A particularidade de um inseto, a não existência dele, destruiria um ecossistema. A não existência da sua especificidade, da sua particularidade, destrói todo um ecossistema espiritual formado por Deus. Deus deu a uma túnica colorida desse jeito, a outra uma túnica colorida de outra maneira. E juntas nas nossas individualidades e nas nossas particularidades, mantemos o todo. E é por isso que, infelizmente, algumas pessoas não entenderam que a gente não deve desprezar a túnica que a gente recebeu. A túnica que a gente recebeu pode chamar atenção? Pode. Não necessariamente quer dizer que a gente está chamando atenção para ela, mas que ela chama atenção sozinha. Por quê? Porque foi um presente, uma promessa dada por Deus. Então deixa eu te dizer, não tenha medo de usar sua túnica colorida. Não tenha medo de usar sua túnica com os ombros e com os braços compridos e que vai até o pé. Não tenha medo. Se isso por um acaso chamar a atenção, provocar a ira de alguém, não perca o senso de que sua túnica é importante, é especial e não deve ser desprezada. O texto diz, é isso aí, ó, não tem medo. O texto diz que José recebeu a túnica, foi desprezado. E um dado momento, o seu pai manda ele ir até os seus irmãos. Parecido com a história de Davi, quem lembra aqui? Ele vai aos seus irmãos e ele chega num lugar chamado Siquém. Mas quando ele chega em Siquém, os irmãos não estão em Siquém. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Super bem? Então acho que é o meu retorno que tá bom. Amém. Então eu vou continuar aqui. Amém? Glória a Deus. Então não mexe não, se todo mundo está ouvindo bem, está gravando bem, o que importa é isso. Vamos embora com tudo. Chegando lá, eles não estavam em Siquém. E José foi para outro lugar chamado Dotã. Eu quero que você grave esse nome Siquém. Fala comigo, Siquém. Lá no fim eu vou falar e você vai entender. Então, a primeira fase da vida de José é essa de perseguição da sua túnica. Porque nós precisamos entender que quando a gente receber a nossa túnica, fatalmente a perseguição virá. Não estou jogando praga para ninguém. Não estou rogando, né, o mal para ninguém. É um fato, gente. O texto diz, de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Não é porque a gente busca destaque, mas quando Deus nos dá algo especial, brilha. Quando você escolhe vestir o presente que seu pai te deu, vai brilhar. E pode provocar incômodo em outras pessoas. Provocou incômodo na própria parentela de José. Todo posicionamento nosso, todas as vezes que a gente decide vestir a nossa túnica, todas as vezes que decidimos vestir a nossa capa, isso vai gerar incômodo e perseguição por parte de outras pessoas. A Bíblia está recheada de pessoas que sofreram perseguição porque vestiram sua verdadeira identidade, porque foram transformados, porque foram tocados pelo Senhor. E o texto diz que eles disseram assim, ó, lá vem o grande sonhador. Em tom de quê? De deboche. De desprezo. Porque vamos falar a verdade, ser sonhador é ruim? Não é uma boa qualidade, mas eles usaram uma boa qualidade como algo para desmerecer o seu próprio irmão. É assim, gente. As pessoas vão usar aquilo que a gente tem de melhor para desmerecer. Né? A roupa é colorida demais, a barra está arrastando, a manga é muito comprida. Você já percebeu que quando você é alegre, as pessoas vão dizer que você é exagerada? Ah, se você for muito alegre, está querendo aparecer. Não é? Se for triste, vixe, tem brilho nenhum, é aguada. É, não é? Se você for quieta, assim, ou não estiver bem num dia, você é aguada, azeda, mal-humorada. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, vão pegar uma característica boa sua, uma característica forte sua, para dizer assim, não tem necessidade. Para que tanto brilho? Para que tanta cor? Para que ser comprida? Por que a manga longa? Porque as pessoas, elas gostam de formatar a gente em caixas, não é verdade? Eu tenho comediantes aqui, ó, Thalita e Wésila. Então, tem gente que não sabe lidar com a capa da comédia e acha que é falta de espiritualidade. Dá vontade de dizer, mas rapaz, a espiritualidade está faltando em você, que não percebeu que Deus deu dons diferentes aos homens e ainda não leu a Bíblia e percebeu isso.
Deus precisa usar cada pessoa no seu devido lugar. Se eu não tivesse Bia e Carol aqui para dar 2 pontos nessa manga, como era que eu estaria pregando? Não é verdade? Pois bem, os irmãos de José disseram assim: lá vem o sonhador. E criticaram aquilo que José tinha de mais especial. Porque na verdade o que eles queriam mesmo era aquilo que José tinha: a túnica. Quando muitas pessoas te criticam por algo especial que Deus te deu, no fundo, eles querem aquilo que Deus te deu. Eles querem arrancar a túnica, eles querem arrancar a identidade. E sabe qual é a prova? A Bíblia. Porque na primeira oportunidade o texto bíblico diz que eles despiram José da túnica. Doía, gente, incomodava demais. Quando José chegou e disse assim: a gente tem que dar um jeito de tirar essa túnica dele. Antes de jogar ele no poço, já jogaram sem a túnica. Vamos tirar o que brilha? Vamos tirar o que destaca? Vamos arrancar. E eu fico imaginando que depois que os irmãos tiraram e jogaram ele dentro do poço, não sei vocês, mas eu gosto de imaginar as cenas bíblicas. Parecia quase que aquele filme da Disney, das duas querendo vestir o sapato da Cinderela. Eu acho que um tentou vestir a capa, ficou pequeno. O outro deve ter vestido, ficou apertada. Porque a túnica foi feita para quem? Para José. E infelizmente não adianta. Quem te persegue é porque não cabe no que Deus prometeu particularmente para você. A gente precisa entender que quando a perseguição vier, porque vai ser inevitável, a gente tem que ter esse entendimento. Que a túnica sempre é verdadeira. O sangue pode ser falso, mas a túnica sempre é verdadeira. Para comigo e pensa: a túnica de José era verdadeira, mas o sangue era? Não. Eles tiveram que matar um cabrito, um bode, e jogar o sangue lá para fingir que aquele era de José. Deixa eu te dizer algo: alguém pode tentar manchar a tua identidade com uma mentira. O sangue da mentira é falso. Se sua identidade permanecer firmada naquilo que o Senhor te deu, eles podem até roubar a sua túnica, mas eles nunca vão roubar a sua identidade. Que infelizmente sempre tem uma pessoa maldosa, não é? Ela sempre tem uma palavra para dizer, para tentar roubar. Eu me lembro, eu já contei esse exemplo até recentemente. Hoje eu estou livre, eu vou falar até da hora aqui, ó. Vamos embora. Eu fui pregar num lugar que tinha uma salinha VIP. Geralmente sempre tem uma salinha atrás para o pregador, com um cafezinho, uma água e tal. Quando eu cheguei, tinha uma moça que estava na salinha. Claramente ela gostava de mim. Você conhece quando uma pessoa gosta de você? Ela dá um sorriso daqui a aqui. Pastora, me abraçou e me tratou super bem. A senhora quer alguma coisa? Eu não quero não, obrigada. A senhora quer uma água? Não, tá tudo ótimo. Eu vi que ela queria me servir. E ela queria que eu aceitasse alguma coisa. Ela quer uma água? Eu disse: me dê uma água. Aí ela fez: com gás ou sem gás? Aí eu fiz: com gás, porque eu gosto de água com gás. Quando ela abriu a geladeirinha da igreja, não tinha. Gente, ela ficou: pastora, não tem, mas tem um posto de gasolina aqui do lado, eu vou comprar. Eu digo: mulher, não precisa não, me dê uma água com gás. Quase que eu disse a ela: eu só aceitei para lhe agradar. Ela: não, pastor, eu faço questão, pelo amor de Deus, deixe pelo menos eu lhe dar uma água com gás, por favor. Eu digo: mulher, a bichinha saiu. Realmente tinha um posto de gasolina colado na igreja. Daqui a pouco, antes que ela voltasse com a água com gás, eu estava sentada e ouvi uma outra voluntária também da salinha no corredor e disse para outra: ó, para aí, ó, pessoa fica famosa, só bebe água com gás. Gente, sério, sem mentira nenhuma, parecia os irmãos de José. Eu disse assim: mulher, melhore em nome de Jesus, que você ouviu, mulher. Você ouviu toda a conversa, você viu que não tinha nada a ver. Eu nunca fiz sequer uma exigência na vida, ninguém pode falar isso de mim. Tá, eu estou igual aquele povo, pois me prove. Nunca pedi uma toalha, nunca pedi uma água com gás, nunca fiz exigência, nem de valor de oferta, eu nunca fiz na minha vida. Eu ia exigir uma água com gás. Eu disse: mulher, tu viu que não foi isso não. Eu acho que ela não esperava que eu ia falar, mas eu falei, porque eu tenho ousadia. Quase que eu digo: mulher, para de ser os irmãos de José, mulher, em nome de Jesus, melhore, pelo amor de Jesus. Mas sempre vai ter alguém querendo manchar a sua túnica com sangue falso.
pode levar a túnica, o sangue pode ser falso, não rouba a sua identidade. Ei, não rouba aquilo que Deus depositou em você. Primeira etapa, perseguição. Segunda etapa, injustiça. Fala comigo, injustiça. Tem um outro momento que agora já não é mais a túnica, agora é o manto. José é levado ao Egito e ele trabalha anos a fio na casa de Potifar. Um homem íntegro, um homem sério, deu seus dias, sua dedicação, seu trabalho àquele homem, fez ele crescer. De repente, uma enviada de Satanás, uma mulher cheia do espírito maligno, quis atacar José. O texto diz que claramente ela queria ter relações sexuais com José. Aqui cabe um adendo, que o desejo pode vir na mente de qualquer pessoa, mas cabe a ti dominá-lo e repreendê-lo em nome de Jesus. O desejo, o olho, a palavra, é ou não é? É, porque tem umas mulheres que sangue de Jesus tem poder. Vou até fazer esse adendo aqui. É, gente, o sangue de Jesus tem poder. Teve outro dia que veio uma falar comigo, mas ela não olhava na minha cara, ela só olhava no meu marido. Eu digo, olha aqui, amiga. Colega, eu acho tão bonito. O povo pensa que a gente, não é? A gente na praia, tudo bem. Voltando. É, porque essas coisas a gente precisa ensinar também, não é verdade, gente? Porque às vezes tem uns homens sem noção, mas também tem uma mulher que, oh Deus, ajuda, pai. Tá querendo tirar o manto, né, como a mulher do Potifar. Mas só tem as escolhidas para tirar o manto, né? Vamos voltar. Pois bem, a mulher quis arrancar o manto de José. Mais uma vez, alguém tentando roubar uma parte das vestes de José. E essa história é triste, porque na hora da injustiça, né? O marido acredita. E mesmo assim, antes disso acontecer, José foge. O texto diz, ela agarrou pelo manto, mas ele deixou o manto nas mãos dela. Fugiu para fora e escapou. Gente, eu amo esse texto, porque algo me salta aqui os olhos. Que na hora da injustiça, quando alguém quiser fazer o mal contra nós, a gente pode até deixar o manto, mas a gente precisa preservar o nosso coração. Deixa eu te dizer, pode ser que alguém tente roubar o seu manto. Deixa o manto ir. Deixa o manto daquilo que você conquistou, deixa o manto de um recurso, deixa o manto de um título, deixa o manto do perca o manto, mas não perca seu coração. Não perca seu coração. Sabe, José não se vendeu. O manto foi, mas a integridade ficou. E nós precisamos estar preparados para isso. Para deixar o manto ir, mas permanecer com o nosso coração íntegro. Sabe, muitas pessoas podem tentar arrancar o nosso manto. Podem, de maneira maldosa, duvidosa, tentar abalar a nossa imagem, a nossa identidade. Mais importante do que o manto é preservar o nosso coração. Porque quantas pessoas não entenderam que, por não estarem quebrantadas aos pés do Senhor, né, a prova da injustiça vai ser só algo externo. Mais importante é que não tenha relação alguma com o seu coração. Então, se alguém tentar te roubar o manto, deixa levar o manto, mas preserve o seu coração. Sabe por quê, gente? Porque o que Deus sabe a nosso respeito é suficiente. Fala comigo assim, é suficiente. O texto continua e diz, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali esteve na casa do cárcere. Que parte dura da história, né? Porque a história de José é uma história de muita injustiça, de muita perseguição. Ele já havia sido lançado no poço pelos seus irmãos, já havia sido perseguido e agora, injustamente, ele também havia sido perseguido. E Potifar acredita na mulher, joga ele na prisão. Sabe, essa é uma parte difícil, né, para a gente lidar, quando a gente é injustiçado. Vamos falar a verdade que lidar com a injustiça é algo difícil para o ser humano. Porque todo mundo que está aqui, em algum momento da vida, já foi injustiçado por alguém. Alguém que deveria ter te dado a mão no momento que não deu. Alguém que deveria ter te amparado, mas te acusou.
Alguém que poderia ter te ajudado, mas não te ajudou. Alguém que poderia ter feito algo por você, ou deveria, e não fez. E quando nós somos injustiçados, é algo muito perigoso que a gente tenta fazer com que essa injustiça seja de alguma maneira legitimada quando a gente conta a injustiça para alguém. A gente quer contar a injustiça que a gente sofreu para que alguém não somente acalente a nossa alma, a gente sente um desejo desesperado de que a pessoa olhe para a gente e diga: você foi injustiçada. Ah, coitada de você, você estava certa. Porque esse é o desejo primário do ser humano. Às vezes não é só ser afagado, ele quer encontrar legitimidade. E sabe que isso é tão perigoso? Porque nessa busca de tentar contar para o outro aquilo que a gente sofreu como injustiça, na verdade o nosso desejo é que aquela pessoa não somente fique do nosso lado, mas fique contra quem cometeu a injustiça, sendo que aquela pessoa não participou do momento da injustiça. É verdade ou não é? E quando nós fazemos isso, nós terminamos nos perdendo. Porque quem nos feriu, quem nos fez mal, não pode legitimar a nossa dor, não pode curar o nosso coração. A única pessoa que é capaz de fazer isso é o próprio Deus. Mas infelizmente a gente quer encontrar legitimidade aonde? Nas pessoas. Olha, a maior prova de que uma pessoa é imatura é quando ela sofre uma injustiça e ela precisa contar para todo mundo, porque é como se ela pensasse assim: a injustiça já foi tão difícil de passar, que se ninguém souber que eu fui injustiçada, vai ser pior. Eu preciso que as pessoas saibam que eu fui injustiçada. Essa é a maior prova de alguém imaturo, de alguém que não está preparado para perdoar, para amar, e que não entendeu que Deus é suficiente, que quem legitima, cura e restaura qualquer injustiça ou qualquer dor é o Senhor. Nós precisamos entender, Deus é suficiente. José foi injustiçado, foi jogado em uma prisão. E eu fico imaginando lá, com certeza ele estava calado. Ninguém dá voz a um presidiário, vamos falar a verdade. Ninguém dá voz a alguém que foi acusado. Mas deixa eu te dizer, estar calado não significa passividade. Estar calado é entregar a nossa causa a quem, sim, é aquele que pode nos justificar. Sim, é aquele que pode nos defender. Sim, é o nosso advogado. Sim, é o justo juiz. Então, se alguém te fez mal, para com essa ladainha de contar para todo mundo, porque tu não sabe o que fulano fez. Não conta para a pessoa certa. Quando Deus sabe é suficiente. Tem um momento que Ele se levanta em nosso favor. Mas se a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente está dizendo assim: Deus, sai fora da minha causa, deixa que eu mesmo julgo. Eu vou achar um bocado de pessoas aqui para lamber minhas feridas, aumentar bem muito a minha pereba, porque vai infeccionar a medida que cada pessoa lamber. E tá bom assim, eu sou uma feridenta e todo mundo tá contra ela, eu estou me sentindo super satisfeita sem a bênção, sem o favor de Deus, sem a graça de Deus. Ah, se você acha que te fizeram mal, que levantaram uma palavra que não deveriam contra você, entrega para Deus, é suficiente Deus saber. E se Deus achar que estiver no momento de agir, Ele vai agir. Então, essa busca por legitimidade das pessoas, ela é ineficaz na nossa vida. Não traz restauração, não traz cura. Pelo contrário, só aumenta a ferida. E José ficou lá, naquela cadeia. Sabe, nós precisamos entender que a gente precisa, quando passar por injustiças, nunca colocar Deus no banco dos réus. Nunca olhar para Deus como culpado de alguma situação na nossa vida. Porque a gente sempre coloca Deus em alguma posição a depender da nossa necessidade. Quando a gente está muito vulnerável, a gente coloca Deus na posição de pai e Ele nos dá proteção. Quando a gente está doente, a gente coloca Deus na posição de médico, Ele nos traz cura. Quando a gente está em escassez, em falta, em ausência, a gente coloca Deus na posição de quê? De provedor. Ele vem e traz para a gente provisão. Mas, da mesma maneira que isso é muito bom, tem uma
um lado ruim. É que quando a gente passa por injustiça, a gente coloca Deus na posição de culpado. E às vezes, até no banco dos réus, e diz assim: Deus, você é culpado, Deus está passando por tudo isso. Por que o Senhor não fez nada quando eu estava sofrendo essa injustiça? Por que o Senhor não impediu que esse sofrimento acontecesse na minha vida? Ei, eu preciso te dizer, tira Deus do banco dos réus. Para de culpar Deus por algo que Ele não tem culpa. Sabe, o diabo, ele vai tentar nos fazer distorcer a imagem de Deus quando a gente sofrer injustiças. Sabe por quê? Porque não somos nós que colocamos Deus na posição de pai. É Ele que nos coloca na posição de filho. Não somos nós que colocamos Deus na posição de médico, é Ele que nos coloca na posição de paciente. E a gente não pode colocar Deus no banco dos réus. Sabe por quê? Porque foi Ele que tirou a gente de lá. Nós estávamos em condenação eterna. Ele foi lá e nos tirou do banco dos réus. Então, não atribua a Deus algo que não faz parte do seu caráter. José sofreu injustiças, mas permaneceu até o fim. Terceira fase, depois que lhe foi tirada a túnica, foi tirado dele o manto. E agora é uma fase de preparação. Agora começa a melhorar. Porque o texto diz em Gênesis 41, 14, diz assim: então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair com pressa do cárcere. Ele fez a barba, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. Eu falei para vocês, a roupa permeia toda a história de José. Nunca mais você vai olhar para suas roupas da mesma maneira. Você sempre vai buscar um significado. Mas é muito verdade que nós encontramos significado. Eu mesmo, esses dias, fiz uma limpeza no meu guarda-roupa. E aí uma pessoa fez: por que você não dá essa camisa? Eu disse: essa não. Essa foi a camisa que eu contei meu testemunho. Não, mas você... Não, essa daqui ninguém toca não. Tem significado. Tem ou não tem? Claro que tem, é evidente que tem. O texto diz que o faraó mandou chamar José. E ele estava onde? No cárcere. Eu preciso te dizer que quando você desejar vestir sua identidade, quando você viver o seu propósito, algumas pessoas vão dizer assim: você não está apta para isso. E você precisa aprender a ouvir que não está apta, porque a gente só vai conseguir ouvir um você está apta de Deus quando a gente aprender a ouvir um você não está apta dos homens. Todas as vezes que você aprender a ouvir um homem, uma pessoa olhando para você e dizendo assim, não está apta, e você aguentar firme, Deus diz assim, tá ficando apta, hein? Tá se preparando, porque José passou a vida toda ouvindo, não está apto para liderar. Quem é você que pensa que vai nos liderar? E ele ali, ó, caladinho aguentando. Deus disse, está ficando apto, uma hora eu vou mandar chamar você. Dito e feito, mandou chamar José aonde? Na prisão. E eu amo que quando manda chamar, ele troca de roupa. O faraó mandou chamar José. Ele estava onde, gente? Preso. Ele estava ali naquele lugar de dor, de sofrimento. Talvez você esteja pensando, não estou entendendo nada. Tenha calma. Você pode estar sofrendo perseguição, injustiça. Permaneça no lugar que você está, porque uma hora Deus te acha. Aí talvez você esteja dizendo assim, não, Thalita, no lugar que eu estou ninguém me acha, ninguém me vê, ninguém me escuta. Deus acha, Deus vê e escuta. Ele sabe todas as coisas. Vai ter um momento que Ele vai dizer, manda chamar, manda tirar, manda trocar de roupa, porque tem algo especial para ela. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou tentando te dizer. Mas se você permanecer no lugar, mesmo que seja de sofrimento, de dor, de frustração, uma hora vai mudar. Sabe por quê? Às vezes a gente tem uma leve impressão de que quando a gente está na escassez, de que quando a gente está no sofrimento, Deus esqueceu, Deus abandonou, Deus não está enxergando. Na verdade, gente, às vezes Deus está só mudando a metodologia de falar com a gente. Deus está nos treinando, nos afiando, nos moldando, nos alinhando. É por isso que preparo é tão importante. É por isso que essa terceira fase é a fase do preparo. Fala comigo, preparo. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado para não deixar nenhuma instabilidade roubar a nossa habilidade. Presta atenção. Eles fizeram José sair com pressa. Fala comigo, com pressa.
pensa comigo, se ele teve que sair com pressa do cárcere, não dava tempo dele se preparar para o que o faraó ia fazer, dava? Ninguém estuda na hora da prova, estuda? Como é que você está com a prova na mão e vai estudar? Você se prepara antes. Quando a hora chegar, você está preparado. Foi exatamente o que aconteceu com José. Ele estava preparado. Mas muitas pessoas não vivem o sonho de Deus para a sua vida, porque são pessoas capazes, são pessoas habilidosas, mas elas são instáveis, elas não estão preparadas. Então a instabilidade atrapalha a habilidade. A Bíblia fala de grandes homens que tinham muita habilidade, mas a instabilidade atrapalhou. Moisés era um grande homem de Deus, mas tinha problemas com o quê? Com a ira. A instabilidade dele atrapalhou a habilidade dele. Pedro era um grande homem de Deus, mas tinha problema com o quê? Com a impulsividade. Então, a instabilidade dele atrapalhou a habilidade dele. Elias era um grande homem de Deus, mas tinha problema com o quê? Com vitimismo. A instabilidade dele atrapalhou a habilidade dele. Você precisa estar estável, porque quando Deus mandar te chamar, você está preparada, habilitada e estável para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não sei se você entendeu, mas José poderia estar bem amargo naquela prisão. Ele poderia ter chorado, ele poderia ter reclamado, poderia não ter feito nada, poderia ter passado o tempo todo murmurando, mas eu acredito que ele estava se preparando. Ele estava ali se enchendo do Senhor, ele estava buscando a Deus, ele não havia abandonado, a conexão que ele tinha com Deus. É tanto que quando o faraó disse assim, tenho algo para você, ele disse, já sei resolver, estou preparado. Lá no presídio todo mundo achou que eu não estava fazendo nada. Eu estava aqui, enquanto todo mundo estava me desprezando, eu estava dizendo, Deus, eu estou aqui, fala comigo. Ah, Deus, eu não perdi a conexão com o Senhor. Deixa eu te dizer algo, você precisa estar se preparando. Não pare de se preparar, para que quando você esteja hábil, você também esteja estável. Você também consiga cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E aí ele foi chamado. E como foi que ele se apresentou? Fez a barba. Fez a barba, trocou a roupa e se apresentou diante do faraó. E aqui eu preciso falar de algo que eu amo. Excelência. Como foi que ele se apresentou diante do faraó? De qualquer jeito? Fedendo, com a barba grande, com a roupa suja de presidiário? Não. Ele fez a barba, ele trocou de roupa. Isso tem a ver com excelência. Como você vai se apresentar quando você for chamada? Hoje em dia, muitas pessoas, infelizmente, deturpam o verdadeiro sentido da excelência com ausência de simplicidade. Se você faz alguma coisa bem feita, bonita, cronometrado, organizado, a pessoa está dizendo assim, olha, isso aí, tá querendo aparecer. Não, é só excelência mesmo. Porque se para as pessoas a gente faz o melhor, que dirá para Deus, não é? Porque se o faraó se arruma, imagina quando Deus mandar a gente fazer algo para ele. A gente tem que fazer com Eu aprendi que a excelência é um princípio que honra Deus e abençoa as pessoas. Então, tudo que eu faço, eu gosto de excelência. Se você abrir meu Instagram, tem a cor bonitinha, tem a capa no vídeo, tem escrito o título. Se entrar no meu site, cada ministério tem uma cor. Tudo é bonito. Ah, pastora, isso é coisa de soberba, isso é coisa de vaidade. Não. É excelência. É um princípio que eu aprendi com meu Pai Celestial, que fez a mim e a você, tudo em 7 dias. E tudo que Ele fez foi maravilhosamente bom. Então, como uma boa aluna, eu vou me esforçar para fazer o meu melhor. Amém, gente? Não deixa ninguém dizer que é soberba. Não deixa ninguém dizer que é falta de espiritualidade. Dê o seu melhor. Como você vai se apresentar? Ele disse assim, vou me apresentar com o melhor. Troquei de roupa, fiz a barba. 4ª etapa. Agora a roupa vai mudar de novo. Ele foi para o faraó com uma roupa. Mas depois que ele resolveu o mistério, porque ele estava preparado, o que foi que aconteceu? Gênesis 41, 42. Então, o faraó tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. E mandou que vestissem roupas de linho fino. E pôs nele uma corrente de ouro no pescoço. Gente, primeiro, ele recebeu o quê?
um anel sinete. Não sei se você sabe, mas um anel sinete, na verdade, era um anel que dava autoridade. Ali naquele anel tinha como que a assinatura, né, do faraó. Era algo para selar, para assinar documentos. O anel era um símbolo de transferência de liderança, de poder, de autoridade. Quando o faraó dá aquele anel para José, ele disse assim: está entrando numa nova fase. Agora eu estou te confiando autoridade. Agora eu estou te dando garantias para você, para sua casa, para sua família. A história está recheada de momentos assim. É só olhar para a história de Esther, de Mordecai, de Amã, a trama toda, onde o anel vai parar. É tão lindo isso, gente. Encontrar os simbolismos. Se você for para a história de grandes líderes como o Alexandre o Grande, diz que quando ele estava morrendo, a primeira coisa que ele fez foi tirar o anel dele e passar para o general, que era o homem de sua confiança, conduzindo a ele o quê? A autoridade. Agora para comigo e pensa. O filho pródigo, quando ele voltou para casa, estava sem o anel da família. O anel da família era o anel que concedia honra, dignidade. As famílias nobres usavam aquele anel. E aonde ela chegasse, sabia-se que aquela era uma família nobre. Quando ele volta sem o seu anel, o pai olha e diz assim: um filho pecador, esbanjador, que foi capaz de não dar valor àquilo que mais tinha valor. Ele poderia ter pensado dessa forma? Sim, e agido também. Mas o texto bíblico diz que o pai coloca um anel no seu dedo. Eu amo que isso é muito simbólico para mim e para você. É Deus nos ensinando a não comprometermos aquilo que é mais importante, mais valioso, mais especial na nossa vida. E mesmo assim, se por um acaso em algum momento errarmos, Ele é capaz de restaurar-nos a posição de filhos. José recebe um anel. Esse anel simboliza isso também. Não sei se você conseguiu pensar no que eu estou pensando agora, mas José foi roubado do seu pai. Ele foi arrancado do seu pai. Seus irmãos disseram ao seu pai que ele havia morrido. Então, quando o faraó põe um anel e confere a ele a autoridade, não era apenas uma autoridade sobre o governo de um império. Era também uma legitimação. Era também Deus dizendo para ele: aquilo que você perdeu eu restauro. Aquilo que arrancaram de você eu te dou de volta. Sabe, Deus estava restaurando na vida de José essa filiação através desse simbolismo. Ele ganha um anel e ele ganha mais uma vez novas vestes. Mas agora o texto é específico. Fala que ele ganha uma veste superior. Ele ganha uma roupa de linho. E é por isso que eu estou aqui de linho. Olha só, estou muito me achando José. Oh Deus, obrigada, minhas amigas lindas da Ana Brand, que me vestiram de linho fino. Agora deixa eu te dizer algo muito especial sobre o linho. Eu não sei se você sabe, mas o linho fino poderia custar mais de 25 semanas de trabalho de uma pessoa. O linho custava mais de 25 semanas. Sabe por quê? Porque era um tecido rico. Na antiguidade egípcia, o linho era considerado sagrado. Ele era usado em roupas cerimoniais, era usado nas túnicas do faraó, em estolas sacerdotais. Eu vou falar duas características do linho para vocês. A primeira é resistência e durabilidade. Quem tem uma roupa de linho que durou pelo menos 10 anos? Eu tenho no meu guarda-roupa. Tem roupa que era de linho da nossa mãe que engomava e ficava duro. Se você pegar, tá novinha hoje. Por quê? Porque o linho, ele tem resistência. Ele tem durabilidade. E eu não sei se você sabe, mas estou quase uma especialista da Ana Brand. O linho molhado aumenta ainda a resistência, aumenta ainda a durabilidade. Não estou entendendo onde você quer chegar, Thalita, vou te dizer. Tem momentos da nossa vida que Deus muda a nossa posição. De escravo, de perseguido, de injustiçado, Deus vai nos dar uma posição de governo. E para isso Ele vai precisar vestir a gente de linho.
de resistência, de força, porque não significa que as coisas vão ficar fáceis, não. Mas Ele vai nos revestir de algo que nos capacita a ir adiante. Porque só quem está em uma posição de liderança, de autoridade, entende o preço que é vestir linho fino. Entende o preço que se paga para se mostrar corajosa, firme, dura, ali, no bom sentido, preparada para continuar. Ele recebe uma roupa de linho fino. Tem um lado que ninguém fala, não é? Dessa ascensão. Mas só quem veste sente na pele. Só quem veste sente na pele quando você está numa posição de que qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você fizer vai ser mal interpretada. Só porque você chegou naquela posição. É por isso que a gente vai precisar de resistência e durabilidade. Vai ou não vai? Talvez você esteja, eu nem cheguei lá e já estou precisando, pois é. Todas nós precisamos de um pouquinho mais de resistência e um pouco mais de durabilidade. Eu estava vindo para cá e eu falei, Deus, olha, de todas as coisas que o Senhor me deu como qualidades, eu preciso dizer que eu tenho muitos defeitos e quem me conhece convive com todos eles. Eu sou uma líder nata, como uma boa líder eu sei o que eu quero. As meninas tudo me convenceram a usar. Eu disse, não, eu vou com essa aqui, ó, essa daqui. É assim, eu tenho vários defeitos, vários, inúmeros, posso fazer uma lista gigante. Mas esses dias eu passei por uma experiência muito dura, muito difícil mesmo. Eu participei de uma reunião com uma pessoa muito grosseira. E era uma reunião online e ela me feriu muito com palavras. Era uma pessoa que ela estava ali preparada para me fazer o mal. Eu senti toda a guerra espiritual daquele momento. E depois uma terceira pessoa ouviu o áudio, né, da transcrição da reunião para fazer a transcrição da reunião. E era um profissional. E ele disse assim, olha, Thalita, você vai me perdoar, eu sou profissional, mas eu ouvi a tua reunião no carro, numa viagem. A minha esposa estava do meu lado. E ela teve que ouvir, mas ela é uma pessoa de confiança, então você pode ficar tranquila. Mas eu sou homem, né? Então, assim, qualquer palavra que eu te disser não vai ser suficiente para confortar seu coração diante de uma situação tão constrangedora como essa. Então, eu vou te dizer as palavras que a minha esposa falou quando ouviu a reunião. Disse assim, não sei quem é essa mulher, mas uma coisa ela tem, força e resistência para continuar uma reunião depois de ouvir tudo isso. É verdade que em momentos na nossa vida a gente pode ter muitas falhas, mas não vai faltar força e resistência para dizer assim, puxa da onde não tem e diz assim, eu vou continuar, porque é para um propósito. Vestir o linho fino, fala de resistência e durabilidade. Mas outra característica do linho fino, gente, eu sou parceira, embaixadora da Ana Brand, é o resfriamento natural. Por que a gente aqui no Nordeste usa mais o linho? Porque ele tem uma capacidade de resfriamento. O vento, olha eu falando, o vento. É o vento não, é a umidade. Olha isso, a umidade passa. É uma roupa fresca, você não passa calor. Gente, eu fiz uma viagem para o sul, para minha tour, em Porto Alegre. Carol não está aqui. Carol é a ovelha da gente. Ela estava com a gente. Até hoje ela brinca comigo. Fez, tu é a única pessoa que faz uma tour no sul do país com uma mala de linho. Eu passei tanto frio, gente. Porque eu levei todos os looks da Ana Brand. Só que é terrível no frio. O linho é bom no calor. Por isso que a gente do Nordeste usa muito. E esse resfriamento, esse tecido leve, fala da maneira também como a gente vai precisar encarar a vida, com leveza. Porque já tem muita gente difícil perto da gente. E a gente vai precisar ter um pouco mais de leveza para continuar. José vestiu linho fino e se tornou governador. Mas ele fechou a história dele. E de quanto ele preservou a sua veste, a veste da sua identidade, quando ele comprovou quem ele era de verdade. A Bíblia fala em Gênesis 45, verso 22.
a cada um deles deu uma roupa, olha a roupa de novo, a roupa no gran finale, uma roupa para uso de grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa de gala. Olha bem para mim, José não simplesmente mudou as suas vestes. José deu novas vestes a quem havia traído, injustiçado e perseguido. Essa é a verdadeira compreensão de alguém que vestiu a sua verdadeira identidade. É alguém que sabe quem é e que, independente de qualquer dor, frustração ou situação na sua vida, escolheu fazer diferente. Eu queria pedir para o teclado subir aqui. Eu não sei como você está aqui, mas eu preciso te dizer, você pode ter passado por essas etapas de José. Alguém pode ter tentado roubar a sua veste, roubar a sua identidade. Alguém pode ter puxado sua túnica, te jogado no poço. Alguém pode ter pego o seu manto, te acusado injustamente, ter dito uma palavra sobre você que não era quem você era. Alguém pode ter te julgado. Você pode ter ido parar em uma prisão e lá, por esperar pacientemente, Deus mandou te buscar. Trocaram sua roupa. Não era lá das melhores. Não era lá a mais bonita de todas. Mas amém, você estava preparado para a nova fase. Você desvendou mistérios porque você continuou buscando ao Senhor. Você não abandonou o Senhor. E depois, por causa da sua fidelidade, da sua paciência, você foi vestido com novas vestes. Vestes de linho fino. Talvez você ganhou um anel. Você ganhou autoridade, você ganhou credibilidade, força diante das pessoas. Você ganhou um título, você ganhou uma posição, mas você não corrompeu o seu coração. A maior prova de alguém que tem uma identidade bem construída em Deus é que ela é capaz de receber o linho fino e entregar a roupa de gala para quem lhe feriu. Ela é capaz de ser honrada como líder de um império, mas não se esquecer da sua família. Eu amo que José ali, naquele momento que todo mundo tinha para vingar, no momento que todo mundo poderia ter dito, Deus preparou esse momento para eu falar tudo o que aconteceu comigo até agora e virar as costas. José manda preparar roupa de gala. Por quê? Porque ele queria festejar a reconciliação. Sabe, Deus quer nos levar a um lugar de destruir qualquer veste de mágoa, de tristeza, de decepção, de frustração, daquilo que fizeram contra nós. Porque certamente fizeram sim e certamente fizemos também. Eu sempre amo ensinar. Todo mundo é vilão em uma história mal contada. E a gente tem que parar com essa mania de achar que só o outro é vilão. Em algum momento da nossa vida a gente também foi vilão contra alguém. Sabe? Mas o mais lindo é preservarmos a nossa identidade. Nos levaram a túnica. Levaram. Mancharam o nosso manto de credibilidade? Podem ter manchado. Jogaram a gente na prisão? Sim. Mas nós permaneceremos fiéis. Fiéis quando recebermos uma posição. Fiéis quando recebermos um anel. Fiéis quando recebermos o linho fino. Por que que Deus não coloca determinadas pessoas em uma posição de honra, de destaque? Porque infelizmente, quando chegarem no teste do retorno do perseguidor, não presentearão com vestidos de festa. Qual é a roupa que nós vamos oferecer? Qual é a roupa que nós estamos vestidas? Escolha hoje ser uma mulher que se vestiu de linho fino, não simplesmente porque é nobre e bonito, mas porque a nobreza fala de força, fala de durabilidade. Que sejamos nobres a ponto de perdoar, porque há um momento na vida de José, e é tão lindo, que depois que ele tem esse encontro perdoador com toda a sua família, com seus irmãos e com seu pai,
Gênesis 48, do 21 ao 22, diz assim: Em seguida, Israel declarou a José: Como vês, aproxima-se o momento da minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, alguém que está acima dos teus irmãos, te concedo porção dobrada do que deixo para os teus irmãos, e dou-te também Siquém, a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Não sei se você lembra, mas no começo da história eu falei, grava esse nome, Siquém. Siquém foi o lugar de dor para José. Siquém foi o lugar em que ele foi atrás dos seus irmãos, mas os seus próprios irmãos, ali, em um plano diabólico, já haviam tramado algo contra José. E aquilo que talvez para José foi um momento de dor, de sofrimento, hoje era um motivo de um prêmio, de uma recompensa. Ele recebeu. Sabe, não é sobre a túnica. Não é sobre a túnica que nós recebemos do nosso pai, simplesmente. Não é sobre como tiraram o manto. Não é sobre o linho fino quando nos tornamos governador, nem mesmo sobre as roupas da festa. É sobre como nós vamos encontrar as nossas vestes em Deus e o que vamos fazer com a nossa verdadeira identidade. Deus nos deu uma identidade, filhas amadas do Pai. E Ele dotou cada uma de uma identidade única, singular, diferente, especial, colorida. Algumas podem ser menos coloridas do que outras. Mas deixa eu te dizer, não há erro chamar a atenção. Tudo que Deus faz é bom, se a atenção vem do próprio Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de ser quem você é. Se você preservar o seu coração e a sua identidade, certamente você será honrada. Certamente você poderá chegar em uma posição de, ao ser honrada, honrar outras pessoas. Você pode ficar em pé no seu lugar. Nem sempre é tão simples. A vida nem sempre é tão fácil. Eu gosto de dizer que a história só é bonita depois de escrita. Tem gente que olha pra gente com vestido de linho fino e diz, que coisa linda, assim também é muito fácil, né? Vem uma pessoa aqui com 5 vestidos e dá de presente. Mas a história não se resume à fase que nós estamos hoje. Todo mundo tem uma história. E certamente fases chegam na nossa história quando rompemos outras no passado. Sabe, Deus nos convida a vestirmos a túnica que Ele nos presenteou. Não importa qual seja, não importa como seja. Se você está com um pouco de vergonha porque ela chama atenção, vence isso em Deus. Se alguém, de alguma maneira, não sabe lidar de maneira pacífica com a sua túnica, vence isso em Deus. Deixa Deus vencer por você. Mas eu preciso te dizer, não despreze a túnica que o Senhor te deu. A umas foi a túnica da alegria, a outras foi a túnica do conselho. A umas foi a túnica de um abraço apertado, gostoso, que cura a alma. A outras foi de fazer um bolinho quente que afaga, não é? A umas foi o dom do serviço, de trabalhar. Deus nos deu túnicas diferentes, mas todas as nossas túnicas são especiais. A gente não precisa achar que a túnica do outro é uma ofensa nossa. Não é. O brilho do outro não nos ofende. Somos filhas de um mesmo Pai. E o Senhor nos ama. Queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você esteja aqui e você se apegou tanto ao que fizeram contra você, as injustiças que você sofreu, a perseguição que você sofreu, ao tempo na cadeia que você está vivendo. Deus te trouxe aqui para te dizer, filha, tudo isso vai passar. Como você vai estar?
Será que você escolhe estar preparada e se apresentar da maneira que eu quero que você se apresente? Ou você vai apresentar apenas amargura, apenas reclamação, apenas tristeza? Que você escolha apresentar ao Senhor as vestes que Ele te deu com excelência, no tempo certo. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque entendemos que é tão precioso reconhecer quem Deus é na nossa vida, recebermos a tua filiação. Como é precioso recebermos um anel da autoridade, um anel do brasão da família. Nessa hora eu oro por cada mulher que por algum momento não se viu assim, não se reconheceu como filha amada. Talvez a roupa que ela vestiu nunca foi de linho, talvez foi uma roupa suja, manchada pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento, por uma história difícil. O Senhor é aquele que troca as nossas vestes. O Senhor tira a roupa da vergonha, da humilhação, a roupa da injustiça, a roupa da perseguição. O Senhor troca. O Senhor tem um linho fino preparado para os que são fiéis. Eu te peço, troca vestes essa noite. Vestes de angústia, vestes de tristeza, em vestes de alegria, vestes de pranto, em vestes de louvor. Troca as vestes nessa noite, Senhor. Vestes de preocupação, em vestes de confiança. Troca as vestes. Que haja um romper, assim como houve na vida de José. Que cada uma de nós possamos sair daqui vestindo a roupa que o Senhor tem para nós, a nossa verdadeira identidade, e aceitando essa filiação, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui. Talvez você está aqui e você pense: eu vim aqui porque eu vim a convite de uma amiga, eu vim aqui porque eu vi na internet. Ou talvez você esteja assistindo: eu vim aqui porque apareceu para mim no YouTube. Eu estou aqui porque alguém me mandou esse link. Não, você não está aqui por causa disso. Você está aqui porque o seu próprio Pai te atraiu. Deus está olhando para você e dizendo: eu quero mudar suas vestes, filha. Eu quero tirar essas vestes de luto, de tristeza, de lamento, de vitimismo, de perseguição, de injustiça. Eu quero te coroar com um novo tempo, mas você vai precisar estar preparada. Você vai precisar estar no lugar quando eu te chamar. Você vai precisar dizer: eu quero. Você vai dizer: estou pronto. Você vai precisar, como José, se apressar para ter um encontro com quem você precisa ter. Hoje é uma noite de encontro com Deus. Deus marcou esse encontro com você. E Ele está te dizendo: eu quero te dar um anel de filha. Eu quero pôr no seu dedo um anel com um brasão de autoridade, que te garante que agora você é filha, você governa, você tem posição. E eu quero te dar vestes de linho, de força, mas também de santidade, porque o linho fala de santidade, fala de pureza. Deus quer trocar suas vestes, e você só precisa tomar uma decisão, dizer sim para Jesus. Eu vou contar de 1 até 3, e se você que está aqui quer tomar sua decisão de dizer: eu quero ser filha, eu quero entregar a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu disser 3, eu quero que você levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. E aí, aonde você estiver online, eu quero que você escreva: eu aceito, eu recebo Jesus, eu volto para Ele. Vamos lá? 1, 2, 3. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque assim como um bom Pai, o Senhor nos dotou de uma identidade. O Senhor nos deu dons, habilidades. O Senhor nos deu filiação. Essa é a nossa verdadeira identidade. Sermos tuas filhas. Fazermos parte da tua família. Senhor, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos porque o Senhor preparou para nós, de maneira eterna, um lugar. O Senhor nos presenteou. E nós queremos te dizer: enquanto estivermos aqui na terra, nós queremos viver de maneira digna de sermos chamados tuas filhas. Nós queremos honrar o presente que o Senhor nos deu, o presente da vida, o presente do fôlego de vida, o presente dos nossos dons e das nossas habilidades. Nós queremos usar para ti. Não nos deixe esconder a nossa túnica. Nos ajude a valorizar a túnica que o Senhor nos deu.
nos proteja de qualquer investida maligna contra a nossa identidade. E que não importa o lugar que nós estejamos, nós possamos permanecer fiel e guardar o nosso coração e a nossa verdadeira identidade para o dia que o Senhor reservou que ela viesse a brilhar. E que ela brilhe com um propósito: tocar pessoas, abençoar pessoas, perdoar pessoas, reestabelecer pessoas e viver para um propósito maior do que nós mesmos. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.